Olá, telespectadores e ouvintes da nossa Rede Alesp. Mais um programa Ideias e Debate. Eu trago hoje para conversar, sobre o mercado de trabalho aí na pós-pandemia, reservado aí ao direito, claro, do trabalho, do trabalhador também. Eu tenho aqui para bater esse papo comigo a Michele Pimenta Desidério. Ela já está aí no seu vídeo, ela é especialista em direito do trabalho. Olá, Nosso boa outro tarde. convidado, tudo bem, Michele? Nosso outro convidado é o Rafael Camargo Felizbino. Acertei? Felizbino, Rafael? Exatamente, Felizbino. Exato. O Rafael é advogado também, professor e também escritor, né? Várias coisas aí, numa só, juntas aí, né, o Rafael. Mas como o Rafael, a gente tem, por claro, sempre está dando, a palavra, primeiro às damas, não é isso, Rafael? Eu sei que o Rafael vai concordar comigo. Né? Eu vou primeiro começar com a Michele, mas como eu disse, vocês podem aí, conversar, indagar alguma coisa, pode me cortar, não tem problema nenhum. Então, Michele, essa pandemia aí, então, toda, principalmente em relação ao trabalhador, desemprego, enfim, muitas coisas aí com essa pandemia que vem afetando a gente já há pelo menos quase 7 meses, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. E claro que isso mudou a forma de trabalho, enfim. Fala pra gente um pouco como é que você está vendo isso, esse novo, vamos dizer assim, a nova maneira de se trabalhar. Depois a gente entra nos detalhes da coisa mais, como é que se diz, mais voltada à jurisdição ou à justiça, enfim. Mas esse novo, como é que você está vendo essa situação hoje aqui no Brasil? Tá. Vamos lá, Sérgio. Primeiro eu queria agradecer o convite para participar do programa. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e com o Dr. Rafael. Bom, a gente foi todo mundo pego de surpresa com a pandemia, Foi algo todo inesperado. As empresas não estavam necessariamente preparadas para fazer uma migração dessa mudança de atividade. Foi tudo acontecendo de um dia para o outro, vamos dizer assim, Então, realmente pegou todo mundo de surpresa e ainda está tudo muito imprevisível. A gente tem uma ideia de como as coisas vão poder ser no futuro, num futuro próximo, ou como as coisas estão caminhando, mas realmente ainda é muito difícil a gente conseguir ter certeza de como as coisas vão funcionar. Com relação à forma de trabalho, a gente sabe que a maioria das empresas teve que implementar o home office, o teletrabalho, em razão da necessidade do distanciamento social, mas existem aí várias questões do direito que não têm respostas ainda, então que provavelmente virão vários problemas daqui em diante, já estão começando, na verdade, algumas discussões sobre isso, porque houve essa alteração da forma de trabalho, mas sem uma regulamentação muito detalhada sobre esse assunto. Então, assim, com certeza enfrentaremos diversos embates assim daqui em diante na Justiça do Trabalho. Tanto para preservar os empregos, quanto para preservar os direitos dos empregados, para verificar a forma de trabalho. Enfim, essa é a minha visão aí do que acontecerá nos próximos meses e até anos, vamos dizer assim, É exatamente isso. Eu queria até que o Rafael também comentasse essa situação, a questão também de direitos trabalhistas, em relação ao trabalho home office, As pessoas estão tendo que trabalhar dessa maneira. Eu sou até porque também sou grupo de risco, entendeu? Já estou em casa preso há pelo menos quase 7 meses aí. Agora, em termos de direitos, isso é que eu queria saber. Eu continuo no meu trabalho, só que trabalhando de casa, Mas, por exemplo, Rafael, as pessoas que perderam seu emprego, que estão aí fora do mercado, desempregadas, enfim, numa situação como essa de pandemia, o que fazer? A regularização também desse novo, dessa nova maneira de se trabalhar, como é que fica? Primeiramente, a semelhança do que fez a nossa querida doutora Michele, uma boa tarde, bom dia ou boa noite, você que nos assiste. É uma alegria enorme estar aqui na Rede Alesp, estar tratando de um tema de suma importância, um tema atualíssimo,
que é aí o futuro do mercado de trabalho no pós-pandemia. Primeiramente, eu gostaria de registrar, colocar aqui, fazer um apontamento com relação à nossa Justiça do Trabalho. Todas as vezes que tentaram acabar com a Justiça do Trabalho, a doutora Michele, ela até vai concordar comigo, somos advogados trabalhistas, né? Todas as vezes que tentaram acabar com a Justiça do Trabalho, ela veio mais forte. Ela se restabeleceu. E eu achava que a Justiça do Trabalho era importante quando ocorreu aquela crise em 2014 para 2015. Né? Chegou lá em outubro de 2014, nós acordamos, parecia que estávamos em outro país. Até diria que até em outro mundo. Mas nada semelhante à presente crise sanitária e econômica que assola os nossos dias, né? em que nós estamos vivendo. Então, vejam, nunca a Justiça do Trabalho e o direito do trabalho tiveram papéis de protagonistas nunca antes como agora nós estamos vendo nesses dias. A importância da Justiça do Trabalho. Segundo dados do TRT da segunda região, de março a maio, nós tivemos mais de 9.000 ações ajuizadas com o assunto Covid-19. Né? E qual é a reflexão que nós temos que fazer? Muito se fala em direitos do trabalhador. Muito se fala em direitos decorrentes da relação de emprego. Mas eu não posso falar em direitos do trabalhador. Eu não posso falar em direitos decorrentes da relação de emprego se eu não falar na existência do próprio emprego. E quem que gera esse emprego? O empregador, o empresário. Mas, Rafael, você está falando das grandes empresas? Não, eu estou falando do pequenininho. Eu estou falando do micro, do pequeno empresário, que, diga-se de passagem, representa mais de 98% do empresariado nacional. Eu moro numa cidade que tem 35 mil habitantes, né? Se chama Socorro aqui no interior. Quando tem congestionamento aqui, deve ter uns 14 ou 15 carros. Mas, então vocês imaginam, só que aqui na minha cidade nós temos aproximadamente 400 empresas. Dessas 400, 392 são microempresas ou empresas de pequeno porte. Eu pergunto, como esses pequenos empresários sobreviveram até agora? Você imagina a cidade de São Paulo, né? Você está falando em 400 Imagina empresas. São Paulo. Imagina quantas empresas tem aqui na cidade. Exatamente, Sérgio. É que quando nós pensamos em empresário e empregador, a gente imagina aqueles grandes conglomerados empresariais, a gente imagina companhia aérea, a gente imagina montadora de veículos, mas não, tem o Zé da esquina, tem o pastel da Dona Maria, tem esses que geram empregos. Exatamente. E é para esses que, na minha avaliação, e de forma acertada, né, de forma correta, o governo olhou ao soltar as medidas emergenciais de manutenção do emprego. Ora, eu tenho que respeitar os direitos básicos do trabalhador, 13º, férias, tá? Tudo mais. Ninguém está falando que a gente tem que mexer nisso. Mas diante de um momento de crise, diante de um momento de emergência, seriam necessárias medidas emergenciais, medidas diferenciadas que o momento nos exige. E até então, tanto é que uma das medidas provisórias que nós soltamos está convertida em lei, né? E ao longo da nossa conversa nós discutiremos esses direitos, a questão da suspensão de contrato, com suspensão dos salários, a redução de jornada com redução de salários, enfim. São medidas que vieram a complementar os direitos trabalhistas já existentes. Uhum. Agora, como é que vai ser para os dois aí, no caso, ou a Michele responde, ou você, Rafael? Vamos continuar falando aí dentro do mercado de trabalho, né, Michele? Como é que vai ser esse novo perfil profissional, por exemplo? Como é que vai ser? Bom, olha, eu acho assim, depois de uma mudança tão drástica que aconteceu na economia, praticamente de um dia para o outro,
as empresas estão realmente voltadas a evitar que isso aconteça novamente, né? Então, eles estão se preparando não só tecnologicamente falando, né, com implementação de softwares, de meios de trabalho remotos e tudo mais, mas também eles precisam de empregados que atendam a esses requisitos. Então, hoje, vamos falar aqui da nossa área, não adianta muito a gente ter um advogado que seja extremamente técnico, extremamente inteligente, mas que, por outro lado, não consiga trabalhar nas plataformas digitais, não consiga fazer as audiências online, né? Isso dando o exemplo do direito. Então, na verdade, o que eu vejo é que as empresas, no geral, elas vão buscar no mercado de trabalho empregados que sejam mais dinâmicos, que tenham conhecimento das plataformas digitais, que aproveitaram esse período aí para desenvolver novas habilidades justamente nesse aspecto, e além de tudo, que tenham uma inteligência emocional, né, para lidar com tantas mudanças em tão pouco tempo. Porque não foi fácil para ninguém também, ainda não está sendo, seja para aqueles que estão trabalhando e a família está em casa, ou que estão com os filhos ali também com as atividades escolares, ou então que estão sozinhos também, não tem mais aquela relação com as pessoas que tinham dentro da equipe. Então, na verdade, o que eu imagino é que as empresas vão buscar esse profissional que seja, né, multitarefas, que tenha várias habilidades, que esteja adaptável, que ele consiga se adaptar às mudanças que vão vir e que podem vir de repente, como aconteceu nesse momento. Então, esse é o que eu imagino que seja o perfil do profissional aí que vai ser disputado no mercado de trabalho. E só para te falar, hoje eu gravei um texto, né, falando sobre a questão, inclusive você falou, essa questão toda de isso acontecer, de não acontecer, né, novamente, mas olha, a gente está com grandes possibilidades e riscos de que aconteça, principalmente na entrada do verão, sabia? Quer dizer, essa pandemia, ela pode, inclusive, esse vírus pode, inclusive, aumentar, né, no verão. Você já imaginou? Quer dizer, você estava falando, a Michelle estava falando, Rafael, dessa questão do trabalho, né, de ir atrás de pessoas, né, que se reciclaram durante essa quarentena que a gente está vivendo e que, pelo que eu falei hoje, pelo que eu soube hoje, né, por causa do verão que a gente vai entrar, isso pode sim ainda, né, ser um problema, né, pode voltar a situação como a gente estava desde o começo, né? Rezo para que não, a gente pede que não, a gente, né, pelo amor de Deus, que isso não aconteça. Para isso precisa se ter um controle bem maior do que está se tendo agora. E quais serão os principais inimigos, se o Rafael quiser falar, né, que o direito do trabalho do futuro, vamos dizer, como a Michelle estava colocando agora, vai enfrentar aí pela frente, o Rafael? Olha, Sérgio, eu acho que talvez o principal, né, nós temos mais de um, com certeza, mas o principal inimigo que o direito do trabalho vai enfrentar, não tem sombra de dúvida, acho que talvez até a doutora Michelle vá concordar, mas é o desemprego. Né? É o desemprego, é o aumento da informalidade que já existia. Né? Vamos voltar à discussão se os empregados aí de aplicativos, né, uberização e tudo mais, se eles têm ou não vínculo de emprego. Mas eu penso que o principal inimigo que o direito do trabalho vai enfrentar é sim o desemprego. Só que a legislação vai precisar ser atualizada. Né? O Estado vai ter que trabalhar os seus velhos conceitos, lá de 1943, de uma forma nova, de modo a possibilitar que microempreendedores, que empreendedores possam ter condições mínimas de geração de emprego. Por outro lado, aproveitando a brilhante fala da doutora Michelle, é fato que não só o Estado vai ter que ter esse cunho intervencionista, né, ou seja, de intervir realmente na relação entre patrão e empregado, mas também o empregado deverá ter uma característica básica, que é a resiliência, a capacidade de se adaptar às novas formas
O antigo já foi, muito se fala agora do novo normal, né? A gente fala, é um novo normal, e de fato é. A gente sai, eventualmente, sem máscara na rua, a gente já se sente mal, a gente se sente estranho, né? Nossa, o que eu estou fazendo? Eu esqueci a máscara, meu Deus, que coisa estranha. Em outras palavras, as relações de trabalho são novas. A forma como se trata isso é nova. E o direito do trabalho vai ter que tratar isso também de uma forma nova, né? É certo que, desde o surgimento do direito do trabalho, lá com a Revolução Industrial, na época do toyotismo e fordismo, para quem não sabe, né? Foram as épocas em que havia a produção em massa e o uso desenfreado do trabalho de mulheres e crianças, né? Por conta dos ambientes fabris. Nessa época, justificava-se um direito de trabalho mais protetivo, mais com forte atuação do Estado, né? E uma coisa, Sérgio, que eu penso também que deve ser uma característica desses novos tempos é de uma atuação sindical mais forte. Como que surgiu o direito do trabalho? Com um empregado? Não. O direito do trabalho começou a surgir com a união desses empregadores, desses empregados, me perdoe, através daquelas antigas corporações de ofício, onde os empregados se juntavam ali e eles perceberam que juntos eles tinham uma voz maior frente ao empregador. E da mesma forma hoje, só que nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017. Essa reforma vem e fala: a contribuição ao sindicato é facultativa. Ótimo, eu concordo com essa norma. Mas nós temos uma contribuição sindical facultativa, mas nós não temos liberdade sindical. O empregado não pode escolher qual sindicato representa, e também o empregador não pode fazer isso. Em outras palavras, o sindicato de determinada categoria, ele é obrigado a atuar sem a respectiva contraprestação da contribuição, o que enfraquece o nosso sistema sindical. Eu preciso de uma atuação dos sindicatos, eu preciso dessa união, mas com o sindicato enfraquecido, né, isso é um desafio e um inimigo que o direito do trabalho vai ter que rever para enfrentar a era pós-pandemia. Nós esperamos que seja pós, né? Como você disse aí, é possível que nós tenhamos um novo boom de contaminação ou de proliferação do vírus. Deus queira que não, né? Pelo amor de Deus. Espera que não, né? Mas se tiver, a situação vai continuar ou vai piorar. E o direito do trabalho, o que vai fazer com relação a isso? E o Estado? Qual é o papel do Estado? Desculpa te cortar, mas como, por exemplo, os movimentos sindicais, né, eles podem se adequar, né, a durante o final, sei lá, da pandemia, né? Durante ela e o final dela, por exemplo, não sei como é que eles podem se adequar, como é que o movimento os movimentos sindicais, eles podem, né, conseguir essa adequação nesse momento que a gente vive e depois que passar. Se quiser, a Michele ou você... Pode falar, doutora Michele, eu complemento. Na verdade, é assim, sempre que existe uma crise econômica, a primeira questão que vem à frente é sempre vamos flexibilizar as normas trabalhistas, assim, no intuito sempre de vamos diminuir os custos com os gastos, com os funcionários e tudo mais. Então, essa é a primeira coisa que sempre vem quando existe uma crise econômica no país. No entanto, eu entendo que, obviamente, a gente tem que estar... a gente não pode fechar os olhos para as novas formas de contratação, e a gente sabe que a legislação não prevê, né? A gente não tem uma legislação que seja atual, embora, como o doutor falou, a nossa CLT é de 1943, ela já tem mais de 75 anos, a gente teve uma reforma trabalhista de 2017 que pouco inovou. E a gente, por outro lado, como a gente tem as questões dos aplicativos, a gente tem os microempreendedores, então não adianta mais a gente ter aquele pensamento de uma grande fábrica que vai resolver o problema de metade da cidade de São Paulo. Então, eu acho que nesse aspecto entra a necessidade do sindicato realmente. Só ele vai poder resolver esses pequenos entraves, porque a gente tem que ter uma lei trabalhista geral, por óbvio, mas as pequenas empresas,
os pequenos negócios, cada um deles precisa de uma forma diferente de tratamento. E a única forma de solução disso é por meio de convenção de acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, que vai beneficiar aqueles empregados de uma categoria e, ao mesmo tempo, adequar o empregador. É diferente você tratar de uma grande indústria, falar uma grande indústria que até teve um crescimento nesse período de pandemia, que ela vai ter que reduzir salários. Isso seria inadmissível, mas vamos pensar num pequeno negócio que vai precisar, de repente, com base na CLT ali, ter a redução do salário de 25%, desde que haja a previsão de acordo e convenção coletiva. A gente veio percebendo com a reforma trabalhista e até com decisão recente do STF que eles estão tentando enfraquecer cada vez mais o sindicato. Mas, na verdade, o sindicato, muitas vezes, se ele se aliar ao trabalhador e ao empregador, ele seja a solução que a gente vai ter aqui, né, muito próximo. É ele que seria o mediador ali para tentar solucionar o problema num todo. Eu vejo eles hoje, embora enfraquecidos, eu acho que sim, tem que ter os mecanismos para que eles voltem a atuar. Eu sei que tem algumas mudanças que precisam ser feitas, porque também são muitos sindicatos, então o empregador ali fica até perdido para quem eu devo responder. Mas, assim, se realmente houver uma regulamentação de tudo isso e tiver união de sindicato, empregado e empregador, muito provavelmente a economia vai voltar a girar. Porque, na verdade, o que a gente precisa são de soluções na economia. Então, a economia tendo mais emprego, a economia melhora a venda, a compra e tudo mais. É um ciclo vicioso. Então, que eu acho que depende de todo mundo e agora também do sindicato. Tudo é em volta da economia, né? Se a economia, como a gente está tendo aí, né, no Brasil, por causa dessa, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Você vê, né, ela caindo, entendeu? Cada vez mais essa situação, não tem como, né? É o desemprego, a pessoa não consegue se colocar em trabalho nenhum. Com essa pandemia piorou muito mais, né? Porque exige o presencial. Aliás, muitos empregos, isso é até bom a gente falar, né? Porque você tem situações aí, né, em que é imprescindível o trabalho presencial, né, da pessoa. E como é que fica essa situação? Por exemplo, numa construção civil, né? Como é que o pedreiro vai fazer, colocar azulejo, tijolo, fazer através do home office? Não tem como, né? Não existe, né? Para essas pessoas, né, o direito delas, né, como é que fica em relação ao direito trabalhista, né? Se elas continuam tendo os mesmos direitos ou não, né, perante a pandemia. Isso é que eu queria entender melhor, né, porque isso pode acontecer, né, Rafael? Sei lá, né, não sei como é que está essa mudança toda. Eu estava falando agora, né, da mudança do direito trabalhista, né, como é que, né, a coisa está crescendo mais e os desempregados, né, como você disse, o desemprego vai ser o que mais vai, né, afetar aí o direito do trabalho, né? Olha, Sérgio, a visão que eu tenho é que, felizmente, via de regra, as atividades essenciais, consideradas essenciais pelo menos, estão economicamente andando de mãos dadas com as necessidades da população. Então, vê, o profissional da saúde, ele tem que estar lá, né? Só que a receita que garante a remuneração desses profissionais, pelo menos por enquanto, está chegando. Mesma coisa a construção civil, no exemplo citado, né? Me parece que pelo menos as obras que são consideradas essenciais, a receita também está chegando. Então, para essas pessoas, os direitos continuam os mesmos. Nós temos um rol de direitos previstos lá no artigo 7º da Constituição Federal, e que esses direitos, eles não podem ser retirados ou reduzidos nem mesmo por lei, né? Salvo exceções que a própria Constituição Federal traga como isso aqui é possível reduzir mediante negociação coletiva. E mais uma vez nós trazemos aqui a importância dos sindicatos, né? Tirando esses direitos, como salário mínimo, férias, 13º salários, né?
a estabilidade da gestante, são direitos que... Existe um professor, né, na nossa área trabalhista, que chama Maurício Godinho Delgado, que nós gostamos muito, inclusive ele é ministro do TST, é o que o professor Godinho chama de patamar mínimo civilizatório. Em outras palavras, tem um mínimo ali que é garantido a todo trabalhador. Acima desse mínimo, existe uma margem de flexibilização ou de negociação, tanto por parte da legislação ordinária, como e principalmente por parte dos sindicatos. Porque essa reforma de 2017, o pano de fundo dela, a principal ideia dessa reforma é o quê? A prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, o sindicato tem poder de negociação, inclusive sobre a lei, em alguns assuntos, né? Então, para esses trabalhadores que continuam tendo que trabalhar, continuam tendo que exercer atividades presenciais, é sim garantido o mínimo dos direitos trabalhistas previstos na Constituição e na nossa querida CLT, né? Um assunto que pode, né, chamar a atenção ou pode ser questionado por nosso ouvinte ou telespectador é a questão da doença do trabalho em razão da Covid-19. Né? Eu fui infectado, é doença do trabalho ou não é? Né? É uma questão tormentosa para os juízes, é uma questão que está trazendo inquietação até a fiscalização do trabalho. Eu tenho amigos do mestrado na Faculdade de Direito da USP, né, no Largo São Francisco, eu tenho um colega que ele é auditor fiscal do trabalho. Ele estava me dizendo, olha, Rafael, é difícil até da gente autuar a empresa, por quê? Como que a gente vai autuar, falar que a empresa não tomou os cuidados com relação à infecção do empregado por Covid-19, se a gente não consegue aferir quando ele foi infectado? Se foi no final de semana, ou se foi à noite em casa, a gente não tem esse parâmetro, né? E aí fica uma situação um pouco desconfortável, tanto para a empresa quanto para o empregado, porque ele vai falar, olha, eu estou trabalhando durante a pandemia porque a atividade do meu empregador é essencial. Logo, eu atribuo a infecção pela Covid-19 ao meu trabalho. E aí eu pergunto, né, para todos aqui, para o telespectador, como que eu provo isso? Esse é, daí o problema, né? Como, de que maneira você prova isso, né? É complicado. Você fala assim, você tem que se cuidar, não tem como, você tem que... Como é que você vai... Você fala, mas é essencial, no caso que você citou, que eu também, a construção civil, praticamente não parou, né? Porque não tem como, é uma situação complicada, né? E com certeza deve ter infectado. Isso é um vírus, gente. Vírus é vírus, não tem o que fazer, né? Como o vírus da gripe. Se você está gripado, você está do lado da Michelle, no mesmo ambiente, ela vai com certeza pegar uma gripe, né? É um vírus também, Sim, então sim. não é vírus. Vírus é vírus, ele vai passar. Se o cara espirrar ali, se tossir, né? Porque isso tudo se pega, o vírus se pega pelo ar. Então é bem complicado, né? Agora, quais são aí, no caso, Michelle e Rafael, pode ser a Michelle para falar, os trabalhadores classificados como hipervulneráveis? Como é que é isso? É o seguinte, assim, a Constituição Federal, ela prevê, né, as pessoas que são vulneráveis. Vulneráveis são aqueles que fazem parte de um grupo, mas porque em determinada condição eles são mais fragilizados. Então, a nossa Tá. Constituição prevê crianças, adolescentes, grávidas, idosos, portadores de deficiência física ou necessidades especiais e indígenas. Essas são algumas das pessoas mencionadas na Constituição Federal como vulneráveis. O que são os hipervulneráveis? Bom, numa época de pandemia, essa fragilidade deles se torna mais latente. Então, você tem ali uma lei que prevê a necessidade de contratação pelas empresas de empregados portadores de deficiência física, só que essas pessoas normalmente fazem parte do grupo de risco nesse momento. Então, são pessoas que já tinham uma relação mais frágil, né? Ela e o empregador já são pessoas que têm dificuldade de ter as garantias sociais. Então, nesse momento que a gente vive de crise econômica e de uma crise sanitária, se torna ainda mais difícil o acesso delas ao emprego e a garantia a todos os direitos sociais que a gente tem na Constituição Federal.
Então, esses são aí os hipervulneráveis, né, que a gente poderia Agora, o mencionar. direito, tá, entendi. Do hiper, né? São hipervulneráveis, né? Que são esses que você Isso. citou. Então, tá. O direito do trabalho, Michele, ele vai ter um papel, ou terá um papel aí, né, fundamental na prevenção e também na eliminação, né, da discriminação e, né, Rafael, da exclusão. Como é que vai funcionar isso na prática? Pois é. Essa é uma pergunta que merecia aí o prêmio de melhor pergunta jornalística do ano de 2020. De um lado, nós temos a garantia de emprego a essas pessoas. Do outro lado, nós temos a impossibilidade de contratação pela proteção da saúde dessas pessoas. Né? Então, nós temos aqui o que nós chamamos no meio jurídico de conflito de bens jurídicos. Né? O qual que deve prevalecer? O direito ao emprego dessas pessoas, o direito ao trabalho ou o direito à saúde dessas pessoas? Aí você poderia falar, mas se eu não tenho emprego, eu também não tenho saúde, porque a pessoa não vai conseguir a subsistência. É aí... Mas se você tem saúde e não tem emprego, também é uma outra situação complicada. Exato, exato. Você vai viver de quê? Exato, porque eu não consigo me sustentar, eu não consigo, Exato. E é aí que eu acaba penso, adoecendo, né? Aí vem a doença e acaba ficando doente, acaba adoecendo, né? E pronto, aí é pior, né? É uma faca, como diz, de 2 legumes, né? Uma faca de 2 legumes, com toda certeza. Mas aí, o que é o meu pensamento, e até gostaria de ouvir o pensamento de vocês, é aí que tem que entrar o Estado e nos dar uma resposta satisfativa e ótima a esse conflito ou né, a esse peso de interesses que se colocam aí na berlinda para que sejam solucionados. Porque o Estado ele vai ter que vir e tentar equilibrar essa situação de alguma forma. É fato, Sérgio, que o povo brasileiro, ele está cansado de ouvir falar de Operação Lava Jato. O povo está cansado de ouvir falar que não sei quantos milhões foram desviados. Enfim, eu não estou falando quem é culpado, quem não é, ou o que deve ser feito, o que não deve. Mas é hora do Estado devolver um pouco agora para o povo. Devolver um pouco disso que tudo que a gente vai comprar hoje, a gente paga imposto. Esse óculos que você está usando, para você comprar, você pagou pelo menos 37% de imposto. Tudo, o belíssimo blazer da doutora Michele é 40% de imposto. O Rafael gostou do meu óculos, ele gostou. Eu adorei o óculos, sensacional. Não, né? Como diz, é style, né? Meio style. Super. É para mudar um pouco o visual. A gente paga imposto para tudo. É verdade. Agora é a hora de o Estado vir, porque veja, eu sou proibido de fazer justiça com minhas próprias mãos. Eu sou proibido de ir atrás de algo de maneira ilícita. Ok, Estado, é a hora de você ser provedor. É a hora do que nós chamamos de intervenção do Estado na esfera privada, ou seja, nos particulares. Quais os particulares? Empregado e empregador. Ora, eu tenho que proteger as pessoas com deficiência. Tenho que proteger os indígenas. Eu, empregador, sozinho eu não consigo. Estado, venha e faça o seu papel agora. Como ele fez com as medidas emergenciais, com o benefício aí dos R$600. Veja, gente, uma coisa há de se reconhecer. No final de 2019 foi aprovada a reforma da Previdência. Todos viram toda a discussão que foi isso. A União, em abril de 2020, ela já tinha gasto 3 vezes mais o que se pretendia economizar com a reforma da Previdência em 10 anos. Tá? Então, é uma situação assim que realmente é desastrosa. Tem que sair o dinheiro de algum lugar, né? Então, assim, a semelhança do que foi feito com o benefício de R$600, com as medidas provisórias emergenciais de manutenção do emprego, né? Onde o Estado entrava e custeava uma parte ali do contrato de trabalho do empregado,
seja pela suspensão ou seja pela redução da jornada. É hora do Estado olhar para esses hipersuficientes e trazer proteção semelhante ou até maior, tendo em vista a condição deles e em respeito àquele princípio, né? Que nós estudamos em direito, que é o princípio da igualdade. Só que igualdade o que é? É tratar igualmente quem é igual, mas desigualmente quem é desigual, na medida dessas desigualdades. Então, penso que o Estado tem um papel muito importante nesse equilíbrio dessas relações. Sem dúvida. Agora, quais as diferenças, Michele, no direito do trabalhador entre o teletrabalho, né, e o home office? Bom, vamos lá. O teletrabalho, ele foi implementado com a reforma trabalhista e é uma forma de trabalho em que o empregado preponderantemente não trabalha nas dependências do empregador. Então, ele pode trabalhar na casa dele, ele pode trabalhar em qualquer outro local, né? Pressupõe-se que na casa dele. O home office. Sim, como eu estou fazendo agora, por exemplo. Né? Exato. Isso o home seria office, ele não tem o teletrabalho, né? Isso, exatamente, porque você está sempre aí na sua residência, prestando suas atividades da sua casa. O home office, ele já era um instituto que já existia, né, nas empresas. Muitas empresas faziam o seguinte: olha, trabalha 3 vezes na semana de forma presencial e 2 vezes na semana da sua residência. Isso é o que a gente chama de home office. Não tem previsão legal para o home office, a gente tem a previsão legal para o teletrabalho. Mas o que acontece? Quando a gente está falando de empregado, independente de ele exercer as atividades internas, externas ou de forma híbrida, que é o que eu chamo, home office para mim é o que eu chamo de uma forma híbrida, porque ela é metade no estabelecimento e metade fora. Os direitos dos empregados são os mesmos, não existe uma mudança nos direitos. A única coisa que se altera com relação a benefícios, quando a gente está mencionando benefício, é a questão do vale transporte. Aquele empregado que está trabalhando no formato de teletrabalho, ele não precisa se locomover para o trabalho. Então, obviamente, não tem a necessidade de pagamento aí do vale transporte. Mas todos os outros benefícios que são concedidos aos empregados que trabalham de forma presencial também se estendem aos empregados em teletrabalho. Só para a gente entender, o telespectador entender então melhor. Por isso que eu digo, a gente tem que estar sempre falando, né, numa linguagem mais simples possível. Sim. Então, você quer dizer o quê? Então, o trabalho em home office, que nem você citou, a empresa, isso já vem acontecendo há muito tempo e agora vai se firmar. Isso é como eu digo, né? Não tem volta mais, é daqui para frente, né? Não vai ser mais a mesma coisa, a mesma maneira de se trabalhar, a mesma maneira de se viver como antes. Isso é fato, né? Mas voltando então aí à questão do home office nas empresas, a pessoa vai trabalhar 3 dias na empresa e 2 dias em casa. Então realmente não tem nenhum, como é que se diz, não tira nada do trabalhador, não diminui a carga horária, não diminui o salário, é isso que você está dizendo? Continua do mesmo jeito. Só para entender. Exatamente, os mesmos benefícios continuam, os mesmos direitos. O salário não reduz, os mesmos direitos são mantidos. O que acontece? A legislação prevê que no caso do teletrabalho, e aí não se enquadra o home office, mas o teletrabalho, ele não tem controle de jornada. A partir do momento que o empregado não tem um controle de jornada, automaticamente ele não recebe horas extras. Esse também vai ser um grande problema que a gente vai ter ali na Justiça do Trabalho, porque a gente tem hoje diversas ferramentas tecnológicas, todos esses empregados, né, a grande maioria tem uma tecnologia avançada que permite o controle da jornada pelo empregador. Então, embora a legislação tenha previsão de que para o teletrabalho não exista necessidade de controle da jornada, a gente imagina que esse vai ser um assunto que vai ser muito discutido no judiciário. Aliás, já está sendo discutido. Eu acabei de ver uma pesquisa que o número de ações envolvendo aí o home office aumentou muito justamente em razão da jornada de trabalho, porque a única alteração é essa. A lei hoje do teletrabalho prevê que para aqueles que trabalham em casa não existe controle de jornada. Então, automaticamente não tem as horas extras e tem muita gente que hoje diz que trabalha muito mais do que trabalhava
do que quando estava Quer exercendo dizer, as você está dizendo que atividades então aqui não tem como presencialmente. computar aquelas horas trabalhadas, é isso que você está dizendo? Não tem como Exatamente, a computar, só lei para prevê nessa forma. Exatamente, a lei quer dizer, prevê não que tem não como ele existe o marcar lá a controle da hora jornada. dele, olha, hora isso eu trabalhei 2 horas a mais, ou 3 horas a mais, não sei. Não tem como isso ser feito. Exatamente. Assim, a lei exime a empresa de ter esse controle de jornada, embora a gente entenda, e imagino que o Dr. Rafael concorde, que em muitas áreas, por exemplo, é possível sim você ter o controle da jornada, porque a gente tem muitas áreas, vamos supor, as empresas de telemarketing, que o empregado vai fazer o login dele e ele vai fazer o logout quando ele terminar o trabalho dele. Então, independente dele trabalhar no espaço físico do empregador ou na casa dele, a empresa vai saber exatamente qual é a jornada de trabalho dele. Então, se eventualmente ele trabalhar 1 hora a mais, ele tem direito a receber essas horas extras. Mas hoje a lei prevê que quem trabalha em casa não tem controle de jornada. Então, realmente vai ter uma grande discussão, um grande embate, certamente, com relação a essa questão de horas extras. Isso vai ser complicado, hein, doutor Rafael? A título de exemplo, Sérgio, apenas para complementando a brilhante fala da doutora Michele, nós temos uma situação semelhante com o trabalhador externo, que está ali, inclusive, no mesmo artigo da CLT que fala do teletrabalhador, no inciso primeiro. E o que o trabalhador externo? Lá fala que ele está excluído do controle de jornada em razão da natureza da sua atividade. Mas eu tenho inúmeras decisões judiciais, né, dando o direito à hora extra para o trabalhador externo quando ficar comprovado que o empregador controlava a jornada. A hora que você chegar em casa, você tem que me mandar um relatório das vendas do dia. Isso é controle de jornada, né? Ou então eu instalo, acho que tacógrafo é das antigas, né? Acho que não é mais tacógrafo. Nossa, bem antigo. Deve ser, sei lá, localizador, que Google, alguma coisa, né? Que é tacógrafo, cara. Nem isso não existia, né? Aquele aparelho parecido com tacógrafo. Disquinho. Isso, isso aí para os motoristas. Hoje é um radar, pensando aqui hoje no... é um radar. Olha, danado. Isso, eu estou pensando no vendedor, estou pensando tanto no motorista, é uma situação parecida, mas tem uma regulamentação jurisprudencial própria. Mas se ficar provado que o empregador controla a jornada, então eu tenho direito a horas extras, né? A ausência de direito ao pagamento dessas horas extras é justamente em razão da impossibilidade de controle da jornada pelo empregador. Agora, Sérgio, uma preocupação, principalmente do Ministério Público do Trabalho, com relação a essas novas formas de controle telemáticos, de comando, né? Enfim, é uma nova subordinação que nós temos hoje, uma subordinação virtual, cibernética ou eletrônica. A preocupação do Ministério Público do Trabalho é a intensificação e instalação da escravidão moderna, né? É a ofensa do direito à desconexão do trabalho pelo empregado. Porque, veja, numa situação dessa de teletrabalho, fica difícil, pode falar, tem o lado bom, mas também tem o lado ruim. Fica difícil para o empregado ele separar a hora de lazer de hora de trabalho. Ele separar o convívio familiar com as tarefas que ele tem perante o seu empregador. Então, há uma preocupação, inclusive já com vários ajuizamentos e instaurações de inquéritos civis pelo Ministério Público do Trabalho, no que diz respeito à garantia do direito ao empregado se desconectar do trabalho. É o que nós chamamos de direito à desconexão do trabalho. E isso pode gerar danos de ordem moral e até, agora de uma maneira moderna, né, o dano existencial, que chama. Né? Eu não existo mais para mim, eu existo para o trabalho. E isso tem sido passível de indenização perante a Justiça do Trabalho. É uma nova modalidade, vamos dizer assim, de denúncia patrimonial. É complicado isso, né? Deveria existir, né, doutora Michele, também. A gente está chegando, viu, ao final do programa, eu vou ter que encerrar, mas rapidinho, só para fazer um comentário, poderia existir o bom senso, né, cara, numa situação como essa, né? Vamos dizer assim, sim, a honestidade, falar, olha, eu trabalhei, tá... Mas é que é difícil numa situação dessa, porque, pô, mesmo antes da pandemia, antes disso tudo, né, tem muitas empresas aí que a pessoa trabalha tudo e lança lá hora extra que não trabalhou. É complicado isso, né? Mas poderia ser assim, né? Pois é, o bom senso, né? A honestidade fala, olha, eu trabalhei 1 hora a mais, 1 hora e meia a mais, mas como é que você vai fazer? Aí isso vai para a justiça, pronto, aí entra aquela briga,
né, patrão e empregado, é complicado. Você tem razão. Sem A gente está contar- chegando ao final do programa. A gente está chegando ao final. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria as considerações dos dois aí, para a gente encerrar. Vai lá, Doutora Michele, por favor, primeiro. Olha, Tira o protocolo. você viu? Muito bem, Michele. Gente, assim, é um período diferente. A gente não tinha enfrentado na modernidade uma crise tão grande como a que a gente está passando. Então, realmente terão vários assuntos aqui que a gente está também prevendo que vai acontecer, mas não sabemos como vai ser. E assim, realmente o ideal seria o bom senso, a gente acreditar na boa-fé das pessoas, na boa-fé dos contratos, dos contratantes e tudo mais. Mas a gente tem que estar preparado, a gente sabe que precisa de uma intervenção do Estado para que normas mais claras sejam expedidas para que a gente possa cumprir a lei de uma forma legal e que atinja todos aqueles que realmente precisam. E, aliado a isso, temos que tomar todas as providências aí para uma melhora da economia, porque o que a gente precisa no final realmente é de mais pessoas empregadas. Não adianta a gente também ter uma lei maravilhosa e um número de desempregados cada vez maior. Então, a gente espera aí que o governo e as empresas tomem as medidas econômicas necessárias, né, para uma melhora. Rafael. Exato, concordo com tudo que a doutora Michele falou e como eu disse no começo, situações excepcionais exigem medidas excepcionais. Todos os congressos e palestras que eu tenho participado, que eu tenho tido a oportunidade de falar, eu tenho sustentado que nós necessitamos de um novo direito do trabalho, de uma nova, e principalmente, de uma nova interpretação desse novo direito do trabalho, né? Tanto por nós advogados, quanto pelos magistrados, pelos juízes, pelos procuradores do Ministério Público do Trabalho, mas principalmente pelas próprias partes, né? É preciso destacar a necessidade da atuação sindical, mas também destacar a importância dessa atuação. Eu defendo, na minha tese de mestrado, eu defendo a ratificação pelo Brasil de uma convenção da OIT, que é a Convenção 87, para que nós tenhamos uma plena liberdade sindical e aí sim, só sobreviver aqueles sindicatos realmente atuantes e que possam lutar e garantir pelos direitos da categoria que eles representam. Eu acho que só assim nós vamos ter um novo direito do trabalho apto a regulamentar essa nova situação que se instala. Muito obrigado, então, mais uma vez, a doutora Michele. Né? Obrigado, doutora Michele Pimenta. Eu quem agradeço. Muito obrigado, especialista em direito do trabalho. Obrigado a você também. E a participação do doutor Rafael Camargo Felizbino, não é isso? Felizbino, que é advogado, professor e também escritor. Espero, né, a gente ter um novo encontro aí numa próxima vez. Né? Precisando aí, eu vou convidar os dois para a gente continuar falando sobre direitos do trabalho e do trabalhador, né, principalmente. Obrigado aos dois. Até uma próxima. Obrigada. Até já. Até mais. Até logo. Pois é, programa Ideias e Debates fica por aqui. Você pode rever esta edição na nossa programação e também nas redes sociais, como o canal da Rede Alesp no YouTube. Espero vocês no próximo programa. Até lá.